Olá, terráqueos! Aqui quem vos fala é Marcos Fagundes, do perfil Fenômenos Anômalos, do Instagram e do YouTube. Perfil esse que abrange temas relacionados à ufologia, paranormalidade, dentre outros assuntos. E hoje a nossa transmissão é sobre um dos casos mais famosos da ufologia norte-americana e quiçá mundial, que é o caso da abdução do madeireiro Travis Walter, ocorrido na década de 70. Bom, vamos lá. O caso de abdução do madeireiro Travis Walter, ocorrido na Floresta Nacional Apache Sitgraves, no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América, é considerado um dos mais importantes da ufologia mundial. Isso muito por conta de ter ocorrido na presença de pelo menos 6 outros homens que estavam com Travis na ocasião dos fatos. Então houveram essas testemunhas, né? Mas como ocorreram tais fatos? Bom, a data era 5 de novembro de 1975, era uma quarta-feira, quando Travis Walton e seus companheiros dirigiram-se à referida floresta, a floresta Apache Sitgraves, para trabalhar na poda de árvores, já que eles eram trabalhadores florestais. E aí foi quando os fatos aconteceram, né? Nesse fatídico dia, eles trabalharam até umas 18 horas aproximadamente. E quando o sol já estava se pondo, eles resolveram retornar, né? Arrumaram o seu material de trabalho na caminhonete em que eles transitavam. E no caminho de volta até a cidade, eles notaram uma luz estranha e amarelada que passou a iluminar a escuridão daquela noite. Essa luz aumentava gradativamente até o ponto de ofuscar a visão dos lenhadores, né? Que, curiosos, resolveram ir em direção à origem de tal luz, até perceberem que era, na verdade, um OVNI, né? Um aparelho voador não identificado. O aparelho estava parado no ar a poucos metros do solo e, ao contrário dos outros homens que praticamente ficaram paralisados de medo, o Travis parecia ser atraído para aquele OVNI. Ele desceu do carro onde eles estavam e foi em direção a pé, né, em direção ao aparelho, demonstrando muita admiração. Ele passou a prestar bem atenção a todos os detalhes daquela máquina, até que inesperadamente um flash de luz bem intenso o atingiu. Os demais homens, vendo aquela situação, se apavoraram e fugiram do local, deixando Travis. Pouco tempo após empreenderem fuga, os tais homens se arrependeram por ter deixado o amigo para trás e decidiram retornar ao local do ocorrido. Mas ao chegarem lá, perceberam que Travis, assim como o OVNI, já não estavam mais lá, né? Os madeireiros então retornaram à cidade e decidiram relatar o ocorrido às autoridades, que a princípio desconfiaram da história dos homens, né? Achando que eles talvez pudessem ter dado um sumiço no Travis e estariam então inventando uma história mirabolante na tentativa de ocultar, né? De se livrarem de algum tipo de culpa com relação ao sumiço do amigo.
A situação rapidamente chegou ao conhecimento da população local e grupos de busca foram organizados e todo tipo de gente foi ao local na esperança de encontrar o Travis. A imprensa passou a cobrir o caso, o que fez com que cada vez mais gente tomasse ciência da situação, inclusive de fora, né, daquele condado, daquele local, a cidade deles lá. O Travis já vinha sendo dado como caso perdido, né? Com o decorrer do tempo ele não aparecia e a sua morte já estava sendo cogitada pelas autoridades, assim como pela população local, né? Tendo, como já foi citado, aqueles homens como suspeitos. Mas eis que 5 dias após o seu desaparecimento, durante a madrugada, Travis telefona para sua irmã, Alison Walton. Ele ligou desesperado, implorando para que alguém fosse buscá-lo. E aí o seu cunhado, o marido da Alison, pegou a sua localização e foi ao seu encontro. O cunhado do Travis alegou tê-lo encontrado desnorteado, em visível estado de choque e falando o tempo todo em seres estranhos de olhos grandes. Tempos depois, mais calmo, Travis contou com mais detalhes o que aconteceu. Segundo ele, após ser atingido pelaquela luz intensa, ele desmaiou, só acordando um tempo depois em uma espécie de maca. A princípio ele pensou ter passado mal e ter sido levado ao hospital pelos amigos, mas ao perceber que não era nada daquilo, ele entrou em estado de pânico, já que apareceram ao seu redor 3 seres de aparência totalmente estranha, cuja pele era muito branca e os olhos muito grandes. Ele contou que ao ver as criaturas se desesperou e empreendeu fuga, mas viu que estava no interior de algum lugar desconhecido, ou seja, ele estava no interior do OVNI, né? Mesmo assim, continuou tentando encontrar a saída, até se deparar com uma criatura muito alta e forte, com uma aparência mais humana que a dos outros, e que o conduziu a uma sala onde estavam 2 supostos homens e uma mulher, mais com aparência mais humana, né, do que aqueles primeiros seres. Depois disso não lembra de muita coisa, a não ser de uma espécie de aparelho que cobria a sua boca e o seu nariz. O caso ocorrido com Travis Walton ganhou extrema relevância dentro do universo ufológico, por ter sido testemunhado por outras pessoas, no caso seus amigos lenhadores, né? E é importante salientar que todos os envolvidos prestaram depoimentos às autoridades ligados a polígrafos, que são aqueles aparelhos mais conhecidos como detectores de mentira, né, usados pela polícia nos interrogatórios. E segundo a leitura desses aparelhos, desses polígrafos, todos eles falaram a verdade. Após o fato, Travis se tornou uma espécie de celebridade, participando de diversos programas de TV e tendo sua história contada no livro The Walton Experience, de sua autoria, e que foi lançado em 1978, e que deu origem a um longa-metragem, né? Ele deu origem a um filme chamado, filme bem conhecido, né, pela comunidade ufológica, chamado Fire in the Sky, traduzindo Fogo no Céu. Esse filme foi lançado no ano de 1993.
Travis Walton tornou-se, além de tudo, palestrante, sendo convidado para marcar presença e contar sua história de abdução em fóruns de ufologia no mundo inteiro. Durante as suas palestras, ele sempre afirma ter muita vontade de fazer parte de um novo contato, de ter um novo contato com seres extraterrestres, para ter a oportunidade de perguntar por que nos visitam com tamanha frequência e também para pedir que dividam conosco todo o seu conhecimento, como o de serem capazes de viajar pelo universo, né? Eu acredito, e isso aqui é uma opinião pessoal, existem alguns fatores que eu acredito serem motivo deles não se acharem prontos para esse tipo de situação, né? Esses extraterrestres, pois tamanha tecnologia avançada que eles possuem, para pessoas como a nossa raça humana tão belicosa, né? Tão sanguinária, poderia ser até um desserviço, né? Já que a humanidade tem a tendência de usar qualquer tipo de poder e conhecimento avançado sempre a princípio para fazer o mal, para fazer coisas negativas, enfim, só uma opinião pessoal, né? Mas que ocorre, a gente vê isso o tempo todo. Mas voltando aqui ao assunto, o Travis afirmou posteriormente que durante o processo de abdução ele passou a maior parte do tempo desacordado, e a impressão que teve foi a de ter passado apenas algumas horas naquela situação, sendo que ele passou 5 dias, né? Ele disse sentir muitas dores pelo corpo durante o processo e uma forte sensação de sufocamento. Porém, ele concluiu que a intenção daqueles seres era de ajudá-lo, já que antes disso ele estava sempre doente, né? Vivia doente. Gente, desculpa, resolveram me mandar umas mensagens agora, mas não vai atrapalhar não. Como eu estava falando, a intenção deles era de ajudá-lo, porque ele era uma pessoa que andava sempre doente, vivia faltando trabalho, e após a abdução, após o que ele passou, que ele não lembra direito, mas ele deve ter passado por alguns exames, alguns testes, não sei, apesar de ter sido uma situação naquele momento bem perturbadora e um pouco dolorosa, ele percebeu que após isso ele passou a quase não adoecer mais. A saúde dele melhorou muito e ele passou a se sentir bem melhor após a abdução, né? Em vários aspectos. Bom, esse é um resumo desse caso que dentro do universo ufológico é bastante relevante, né? Eu aconselho a assistir ao filme. O filme é bastante interessante, né? O Fire in the Sky. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima transmissão. Estou preparando aí mais uns roteiros bacanas para vocês sobre casos parecidos, e
Só lembrando, adquiram o curso do professor Fabrício Monteso, curso sobre astronomia. Excelente aquisição para você ter conhecimento astronômico, que é muito relevante para quem gosta desses assuntos do cosmos, de ufologia. O curso não fala sobre a ufologia, mas sobre fenômenos anômalos, no caso, né? Fenômenos astronômicos. É bem interessante mesmo. Tá um ótimo custo-benefício, apenas R$ 39,90, uma vez de R$ 39,90. O curso é bem explicativo, muito legal. E vocês podem entrar na página desse curso, na página no perfil do Instagram, Fenômenos Anômalos. Você entra lá no perfil do Instagram e na bio, né, naquela tela inicial, tem o link, em que você entra no link e lá você vai ter a página de vendas, em que ele explica todo a programação, todo o conteúdo, e tem lá o botãozinho de venda. Caso você se interesse, você aciona lá e ele lhe dá a orientação de todo o processo de aquisição desse curso, né? Só repetindo, um excelente custo-benefício, o valor de R$ 39,90, vale muito a pena, tá certo? Então entrem lá no perfil do Instagram, Fenômenos Anômalos, acessem o link e junte-se à turma do professor Fabrício Monteso. Você não vai se arrepender, tá certo? Então, até a próxima. Fui!